Olá, professores, professoras. Meu nome é Elaine. Estou como técnica na Diretoria de Ensino de Piraju, nas disciplinas de Química e Física. E hoje, nessa TPC, irei tratar com vocês alguns pontos do currículo paulista e duas situações de aprendizagem, uma da disciplina de Química e outra da disciplina de Física. Como objetivo, nós temos analisar situação de aprendizagem do caderno do aluno, professor, tendo por base o currículo paulista. E os conteúdos que nós iremos desenvolver estão postos aqui. As competências gerais da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, uma breve retomada. O currículo paulista, focando a área de ciências da natureza e suas tecnologias, as competências específicas da área de ciências da natureza e unidades temáticas, habilidades, o código alfanumérico e situação de aprendizagem 1. O planeta está aquecendo, da primeira série, segundo bimestre, disciplinas Química e Física, e algumas considerações finais. Como sabemos, a BNCC ela tem como fundamentos o foco no desenvolvimento de competências e o compromisso com a educação integral. A BNCC e os currículos têm papéis complementares. E nesse sentido, o currículo paulista, ele reiterou as 10 competências gerais da BNCC. Dessa maneira, as atividades desenvolvidas com o estudante dentro e fora do espaço escolar devem convergir para que os estudantes possam desenvolver as competências que contemplam de forma integrada os conceitos, os procedimentos, as atitudes e também os valores. Focando em ciências da natureza, temos que o estudo da área tem por objetivo consolidar, ampliar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, permitindo o prosseguimento dos estudos e focando também no exercício da cidadania de maneira crítica e protagonista. Para isso, é necessário que o ensino seja orientado pelos princípios da educação integral, atrelada ao projeto de vida do estudante. Quando a gente fala na educação integral, nós estamos também tratando de um desenvolvimento humano global, que vai articular tanto os aspectos cognitivos, como também os aspectos socioemocionais, em consonância com os princípios da justiça, da ética e da cidadania. A área de ciências da natureza e suas tecnologias, bem como o currículo paulista, consideram os 4 pilares da educação. O pilar conhecer, relacionado à competência cognitiva, um domínio de leitura, da escrita, do cálculo, a solução de problemas, entre outros. O pilar fazer está relacionado à competência produtiva, ou seja, colocar em prática os conhecimentos adquiridos. O pilar conviver diz respeito à competência social e relacional. É a capacidade de comunicar-se, de interagir, de cooperar, saber respeitar e valorizar as diferenças. O pilar ser é a competência pessoal. É saber agir com autonomia, solidariedade, responsabilidade e construir o seu projeto de vida. É importante reforçar que a área de ciências da natureza está organizada em 3 unidades temáticas, que são matéria e energia, vida, terra e cosmos, tecnologia e linguagem científica. E essas unidades temáticas serão estudadas por meio das competências e habilidades específicas da área. As competências específicas, então, da área de ciências da natureza são a primeira,
analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem condições de vida em âmbito local, regional e global. A competência 2, específica da área de ciências da natureza, é analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra e do cosmos, para elaborar argumentos, realizar previsões, fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. E, por fim, a competência específica 3 está relacionada a investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das ciências da natureza, para propor soluções e também comunicar as descobertas e conclusões. E cada uma dessas competências específicas, então nós vemos que são 3 competências específicas, cada uma delas está relacionada a uma unidade temática. Então nós temos que a competência 1, a competência específica 1, está associada à unidade temática matéria e energia. A competência 2, a unidade temática vida, terra e cosmos. E a competência 3, a tecnologia e linguagem científica. A partir dessas 3 competências específicas, foram relacionadas também habilidades que estão presentes nos componentes de biologia, física e química. As habilidades, elas são descritas por meio de verbos para indicar uma ação. E elas estão relacionadas a aspectos cognitivos e socioemocionais da área de ciências da natureza. Os objetos do conhecimento, quando a gente fala em objeto de conhecimento, nós estamos falando em conteúdos. E as unidades temáticas que nós vimos, matéria e energia, vida, terra e cosmos, tecnologia e linguagem científica, essas unidades, elas vão agrupar os objetos de conhecimento com proximidade entre si. Então, é importante a gente saber um pouquinho da habilidade, os objetos de conhecimento, lembrar o que eles são, e as unidades temáticas, associadas, que estão associadas aos objetos do conhecimento que foram agrupados de acordo com a proximidade. No currículo paulista, nós encontramos um organizador curricular da área. E nesse quadro, nós podemos ver as competências específicas, Então, nós temos aqui as competências específicas, nós podemos ver as habilidades da área, as unidades temáticas e também os objetos de conhecimento. Então, é importante que nós nos atentemos a esses objetos de conhecimento de cada uma das disciplinas, certo? Em se tratando de habilidades, no currículo paulista, essas habilidades elas são representadas por códigos alfanuméricos, que vão ter a seguinte composição. Então, nós temos aqui um exemplo de uma habilidade, EM13 CNT 101. O que significa cada uma dessas partes? Então, é importante que a gente tenha conhecimento disso. Então, veja bem, quando aparece EM, esse primeiro par de letras vai indicar para nós qual a etapa de ensino, no caso EM, ensino médio. O primeiro par de números, ele indica para nós que a habilidade descrita, ela pode ser desenvolvida em qualquer série do ensino médio. Quando nós temos aqui uma sequência de letras, essa sequência de letras,
ela vai indicar para nós a área ou componente curricular. Então, se nós temos aqui CNT, nós sabemos que é da área de Ciências da Natureza. Os números finais, eles vão indicar qual a competência específica e também qual a habilidade, né? Então, nesse exemplo aqui, em azul, circulado em azul, é o número 1, então nós já sabemos que está relacionado à competência específica 1, que é matéria e energia. Os números finais vão indicar que é a habilidade 01. Então, é importante a gente ter noção do que esse código alfanumérico apresenta para nós. Bom, agora vamos analisar dois momentos da situação de aprendizagem 1, como eu falei, para a química, nesse primeiro momento, e depois também para a física. A situação de aprendizagem 1, o planeta está aquecendo? Então, vamos lá. Nessa situação de aprendizagem, no início da introdução, né, nós encontramos as competências gerais da BNCC que estão mais fortes nesse momento. No caso dessa situação de aprendizagem 1, o planeta está aquecendo, nós temos a competência relacionada ao conhecimento e também a competência 2 relacionada ao pensamento científico, crítico e criativo. Também encontramos as competências específicas da área de ciências da natureza. Para essa situação de aprendizagem em química, a competência específica 1, relacionada a analisar fenômenos, a propor ações, aperfeiçoar aspectos produtivos, minimizar impactos, melhorar condições de vida. Essa competência 1 também é focada nessa situação de aprendizagem. Além dela, nós temos a competência específica 3, relacionada à investigação de situações-problema, avaliação de aplicações do conhecimento, a utilização de procedimentos e linguagens próprias, a proposição de soluções, comunicação de descobertas e também conclusões. Então, as competências específicas para essa situação de aprendizagem são as competências 1 e 3. As habilidades a serem desenvolvidas nessa situação de aprendizagem, a situação 102, então aqui como a gente pode ver, eu até deixei em vermelho, se é 102, está relacionado à unidade temática, matéria e energia. E essa habilidade, realizar previsões, avaliar intervenções e ou construir protótipos, né, visando sustentabilidade, considerando a composição e efeitos das variáveis, considerando também o uso de tecnologias digitais. Essa habilidade é proposta para ser desenvolvida. E também, né, como eu já falei, aqui relacionada à temática matéria e energia. A outra habilidade que é posta para ser desenvolvida é a habilidade 301, relacionada a construir questões, elaborar hipóteses, previsões estimativas, empregar instrumentos de medição, representar e interpretar modelos explicativos, dados ou resultados experimentais, construir, avaliar e justificar essas conclusões para enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. Essa habilidade 301, como está em destaque aqui em vermelho, né? O 3 está relacionado à unidade temática, matéria e energia. E temos também a habilidade aqui, 303, relacionada à interpretação de textos de divulgação científica e também na construção de estratégias para a seleção de fontes confiáveis de informações. Essa competência, nós podemos observar o número 3 aqui em destaque, essa habilidade, né?
ela está relacionada à unidade temática Tecnologia e Linguagem Científica. Os objetos do conhecimento para a situação de aprendizagem de química do segundo bimestre, o planeta está aquecendo, envolve conteúdos de termoquímica e também conteúdos relacionados ao efeito estufa e aquecimento global. Eu deixei grifado aqui o efeito estufa e conhecimento global porque é o objeto do conhecimento que está relacionado ao momento 1 e 2 que a gente vai analisar aqui. Bom, é importante a utilização do caderno do professor para o planejamento da aula, uma vez que ele traz tudo isso que a gente já viu em se tratando de competência geral da BNCC, competência específica da área e também as habilidades que serão abordadas na situação de aprendizagem. Além disso, ele traz também as orientações gerais. Então, nesse caso, nós temos em linhas gerais, é claro, não ia colocar tudo, mas em linhas gerais nós temos como essa situação é iniciada. Então, ela dá continuidade aos estudos da primeira série, ela estuda os conceitos de termoquímica, estuda o efeito estufa, né, as suas características e impactos no aquecimento global, né? Vai focar também na realização de cálculos da quantidade de gás carbônico emitido em processo produtivo, na queima do etanol, da gasolina e também em outras situações, né? O estudo das mudanças climáticas e os seus impactos. Então, tudo isso é tratado. Além disso, lá nas orientações, a gente observa como deve se dar o acompanhamento, a avaliação e a recuperação. Então, nós teremos, né, nessa situação, momentos de atividades, momento para registros, apresentações, análise de conhecimento prévio também, quais avanços a gente pode observar no decorrer da situação, a observação da qualidade das respostas e também nessa orientação tem uma dica para recuperação contínua, que é a de destinar algumas atividades propostas na situação de aprendizagem 1 para esse momento de recuperação contínua. Então, é importante fazer essa leitura inicial para que a gente possa ter uma visão geral da situação de aprendizagem. Então, o momento 1 da situação que nós estamos abordando aqui, que é do segundo bimestre, Química, o planeta está aquecendo, esse momento 1, ele vai nos orientar a fazer um levantamento dos conhecimentos prévios, né? É sugerido no caderno do professor que se leve, né, que leve o estudante a uma reflexão, né? Que o professor instigue a participação desses estudantes e que vá registrando no quadro as ideias-chave que serão retomadas ao final da situação de aprendizagem. E quando elas forem retomadas, elas já utilizam a linguagem química. Então, é importante que a gente observe o que esse momento 1 espera do professor, espera do aluno, né? Então, a importância de se ler as orientações. Após o levantamento dos conhecimentos prévios, é sugerida uma atividade experimental e o preenchimento de uma tabela. Observamos, né, que aqui, nessa atividade do momento 2, nós conseguimos desenvolver a habilidade de construir protótipos e também a habilidade de empregar instrumentos de medição, interpretar modelos explicativos, dados ou resultados experimentais. Aqui abaixo da tabela, olha, nós temos um link, né, que foi utilizado para a adaptação dessa atividade experimental. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque no caderno do professor não há nenhuma imagem para auxiliar na construção desse protótipo.
para auxiliar na montagem dessa atividade experimental. Então, professor, é importante acessar aquele link que aparece abaixo da tabela para maiores informações. Naquele link, a gente vai encontrar imagens. Eu coloquei as imagens que eu encontrei no link aqui para que a gente possa ver. Então, é o esquema de como a atividade experimental pode ser montada, de como nós montamos esse protótipo. O visual, ele auxilia muito, tá? Então, é importante clicar aquele link para obter maiores informações. Bom, se desejar, você pode substituir aquele experimento sugerido por outro mais simples. Aqui, a gente tem uma ideia, né, de um experimento mais simples, tá? A maneira de realizar é diferente, mas a gente observa que as duas habilidades que a gente viu ali, elas também são contempladas aqui, né, com uma atividade diferente, mas permitindo o desenvolvimento das habilidades sugeridas. Então, aqui eu deixei materiais, procedimentos para vocês. Eles também, ao final, têm uma tabela a ser preenchida, né? Então, a gente observa que só mudou a maneira de fazer o experimento, a montagem desse experimento, tá bom? Na atividade 2.2, é sugerida uma pesquisa, tá? Os estudantes, divididos em 3 grupos, né, um para cada estação, eles devem responder as questões sugeridas e após, né, esse momento, eles devem socializar as respostas encontradas. Bom, fica a critério do professor a maneira como serão socializadas as respostas encontradas, tá? Mas no material é sugerido a utilização de um quadro digital colaborativo, que pode ser também um Padlet, né? Com essa atividade, nós acabamos, né, por desenvolver a habilidade 303, que diz respeito à interpretação de textos de divulgação científica, considerando a apresentação dos resultados, dos dados, né, e a utilização de fontes confiáveis de informações. Aqui, um quadro colaborativo, né, que pode ser elaborado com os alunos, aqui um exemplo, né? Esse é o exemplo que é sugerido, e também o Padlet, que é velho conhecido de todos nós, né? Então, nós podemos lançar mão da utilização desses quadros colaborativos, tá bom? E, finalizando o momento 2, né, aqui nós temos, né, no caderno do professor, orientações que reafirmam maneiras de como a avaliação dos estudantes pode ser realizada, né, observando as evidências de aprendizagem para dar continuidade à situação de aprendizagem. Tá bom? Então, é importante que nós sempre estejamos ali atentos a essas orientações, tá bom? E agora a gente vai analisar um pouquinho da situação de aprendizagem 1, só que da disciplina de física, né? Também o mesmo nome aí, o planeta está aquecendo, né? Só que agora com a disciplina de física. Lá nas orientações, no início, nós também encontramos as competências gerais da BNCC, e aqui a gente observa que as competências que têm um foco maior nessa situação de aprendizagem, elas dizem respeito ao conhecimento e ao pensamento científico, crítico e criativo. Encontramos também as competências específicas da área de ciências da natureza para essa situação de aprendizagem em física, que é a competência 1, analisar os fenômenos naturais, processos tecnológicos, proposição de ações individuais e coletivas, buscando aí aperfeiçoamento de processos produtivos que minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida. E também a competência específica da área, né, a competência 3, relacionada à investigação de situações problema,
a avaliação de aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações, procedimentos e linguagens próprios das ciências da natureza, a proposição de soluções, comunicação das descobertas e conclusões, né? Então, essas duas competências específicas para a física. Como habilidades a serem desenvolvidas, nós temos a habilidade 101, né, que está associada à unidade temática matéria e energia. E temos também a habilidade 106, que está relacionada à unidade temática matéria e energia também. Os objetos de conhecimento para essa situação de aprendizagem de física, né, do segundo bimestre, estão associados à termometria, à calorimetria, à condutividade térmica, ao aquecimento global e efeito estufa. Nas orientações gerais, né, nós temos o objetivo e as maneiras sugeridas para o desenvolvimento da situação de aprendizagem. Então, aqui, o objetivo é contextualizar conhecimentos científicos para analisar e interpretar os processos naturais climáticos. O ensino por meio da investigação científica e também é necessário que o professor promova reflexões e tomadas de decisões frente aos desafios ambientais contemporâneos. Bom, o início, né, da situação de aprendizagem, ele também vai levar em conta o levantamento dos conhecimentos prévios, que servem como uma avaliação diagnóstica. Neste momento, a gente não deve apresentar respostas prontas, né? É preciso usar questionamentos para auxiliar no processo de construção e também na organização do conhecimento. Ir construindo a resposta, ouvindo e instigando os estudantes, certo? E organizando essas ideias. Então, o momento 1, ele também foca no levantamento dos conhecimentos prévios. O momento 2, tá? Ele sugere uma pesquisa e pede até mesmo para que os estudantes pensem em algumas perguntas, mas nada impede que eles se baseiem nas perguntas que já são colocadas no caderno, tá bom? O objetivo, né, dessa atividade, que está lá no caderno do professor, é o de conhecer os instrumentos de medida e os métodos científicos utilizados para medir a temperatura do planeta. Tá? Como é sugerida a pesquisa, é importante, professor, que se destaque a utilização de fontes confiáveis, tá bom? Em seguida, né, nós teremos a indicação de como a apresentação dessa pesquisa pode ser realizada. Tá? Lá no caderno do professor é indicada uma apresentação dialogada, certo? A atividade 3, né, que é medindo a temperatura do planeta, né, nessa atividade é sugerida a coleta de dados utilizando um aplicativo ou um site de meteorologia. Tá? Os estudantes eles vão coletar os dados, vão conversar sobre esses dados numa roda de conversa e dialogar sobre as questões que aqui são propostas, né? Então, nós temos aqui 3 questões para o diálogo, tá bom? Nessa atividade, lá no caderno do professor, a gente tem as orientações, que eles devem estar divididos em grupos, que o professor deve solicitar para que cada grupo escolha uma região para coletar e calcular a temperatura média local, né? Organizar os dados em uma tabela e calcular a temperatura média. Então, professor, lá estão as orientações de como orientar os alunos, né? Do que fazer nesse momento de pesquisa, né? No caderno do professor,
nós temos uma tabela, tá? Uma tabela como exemplo. Tá? Então, aqui a gente observa, né, uma região escolhida, América do Sul, a data da coleta, né? Qual o site utilizado? Esse site que eles colocam aqui é o site que nós podemos acessar para poder obter essas temperaturas. Né? É um site muito, assim, ele é intuitivo, a gente consegue usar sem dificuldades. E aqui, como a região escolhida foi a América do Sul, já foram destacados alguns países para que se medisse a temperatura, tá bom? E ao final, a estimativa da temperatura média. Então, o cálculo da média para essa região aqui que foi explorada, tá? Bom, no caderno do aluno não tem tabela nenhuma. Então, professor, né, a gente pode entregar uma tabela para que os alunos preencham. Né? Então, aqui, uma tabela em branco, para que eles coloquem a região escolhida, a data da coleta, o site utilizado é o mesmo, e colocar os países dessa região que foi escolhida para que eles coloquem as temperaturas e depois calculem a temperatura média, tá bom? Então, essa tabela não tem no caderno do aluno. É importante fornecer para que eles possam preencher. O site, né, ele tem essa carinha, né? Então, ele tem um termômetro, tá? Que a gente vai clicar no termômetro e vai levar para a região que a gente quer, né? Para poder fazer as medições, né? Então, é essa carinha do site, né? Para que os alunos possam colher as informações relacionadas às temperaturas. E a atividade 3, né, apresenta para nós algumas questões para discussão. Né? No caderno do professor é sugerido que o professor vá mediando. E lá no caderno do professor, a gente também encontra sugestões para cada alternativa dessas, que vão auxiliar nesse processo de mediação do professor. Tá bom? Trabalhando essa atividade, né, de medição, da utilização do aplicativo ou do site, né, que vai apresentar o programa para medição das temperaturas, nós acabamos por desenvolver a habilidade 101, que diz respeito ao uso, né, das tecnologias digitais. Tá bom? Conversando com a Rejane, que é a nossa PEC de Educação Especial, ela fez algumas sugestões ali para que a gente possa fazer uma adaptação curricular, tanto para a química quanto para a física, né, nesse assunto que nós acabamos de tratar, né, que seria a utilização de vídeo curto. Então, eu aqui até coloquei 2 vídeos curtos, né, um do canal ali Nerdologia, o outro é do Senado, né, do canal do Senado. O link está aqui embaixo para que vocês possam acessar, se caso tiverem aí a curiosidade de assistir a esses vídeos, né? A utilização de imagens, tá? Também é importante para que o aluno do público-alvo da educação especial possa entender um pouco melhor daquilo que nós estamos falando. Lançar mão da oralidade. Às vezes, o estudante ele consegue compreender muito melhor ali numa conversa, numa explicação oral, né? Entre outros, entre outras metodologias aí que a gente pode utilizar. É importante que a gente conheça o aluno, né? Para que a gente possa aplicar uma adaptação que vá ao encontro da necessidade dele, né? Em relação a enunciados, né, de atividades, é importante que eles sejam curtos, objetivos, né? Dependendo do grau de compreensão, utilizar 2 ou 3 alternativas, se atentar também ao tamanho dos textos que a gente vai apresentar para esses alunos, né, que precisam de uma adaptação curricular. Então, são algumas dicas aí
que conversando com a PEC Rejane, né, a gente conseguiu trazer para vocês, tá bom? Já finalizando a nossa TPC, é importante sistematizar com alguns aspectos que a gente não pode deixar de lado, né? Então, nós sempre falamos para vocês que é importante considerar as habilidades e competências a serem desenvolvidas, isso é fundamental, né? É importante também para a gente ter um maior direcionamento do nosso trabalho, saber quais os objetos de conhecimento que serão abordados na situação de aprendizagem. Tá? É super importante ler as orientações gerais e as sugestões para cada momento que vão aparecer no caderno do professor. Então, não deixem o caderno do professor de lado. É importante que vocês tenham esse caderno para justamente observar quais as orientações e sugestões que estão sendo oferecidas, tá bom? E a questão de substituir as atividades de acordo com as habilidades a serem desenvolvidas, considerando o contexto. Então, veja bem, as atividades elas podem ser substituídas de acordo com a realidade que nós temos, né? Só que quando nós fazemos uma substituição, nós precisamos estar atentos para que a habilidade que foi ali colocada para ser desenvolvida seja realmente contemplada. Então, aqui na TPC, né, quando nós vimos ali a parte do experimento na disciplina de Química, eu procurei um outro experimento para ser utilizado no lugar daquele que estava sendo sugerido, mas ao final observei que a mesma habilidade foi desenvolvida, foi contemplada. Então a gente tem que estar atento a isso, né? Ao substituir a atividade, contemplar a habilidade que foi indicada no material do professor, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês, né? Eu agradeço a atenção de todos, meu muito obrigada e até uma próxima. Bom trabalho para vocês.